Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho mais da derrota do Palmeiras por 2-0 para o Corinthians e da consequente eliminação na Copa do Brasil. Um Palmeiras que novamente deixa bastante a desejar, um Palmeiras que novamente joga um futebol ridículo, um Palmeiras que novamente perde a cabeça em momentos que não tem que perder, age de forma extremamente infantil, expulsões bobas. Então, o Palmeiras é um Palmeiras que tem muito a melhorar. Nós podemos analisar isso logo no início do jogo, né, onde o Palmeiras é inefetivo, é ineficaz. Um Palmeiras que não consegue dominar as ações ofensivas. Um Palmeiras que parece que tem muita dificuldade com o Corinthians. É impressionante como o Palmeiras não consegue se impor contra o seu principal rival. É inacreditável o que acontece. O Palmeiras não consegue fazer o mínimo contra o Corinthians. E quando eu digo o mínimo, é o mínimo mesmo, da questão de ter vontade, da questão de disputar a bola, da questão de tentar algo diferente. E além disso, nós percebemos um Palmeiras muito nervoso e irritado. Tanto que logo aos 15 minutos do primeiro tempo nós temos uma expulsão, que é a expulsão do Aníbal Moreno após dar uma cabeçada no jogador do Corinthians. A jogada ainda é revisada pelo VAR, porém não havia nada o que fazer. Com 15 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras com um a menos, então creio eu que você consegue calcular o tamanho do prejuízo que o Palmeiras já sai logo do início. O Palmeiras chega até a ter algumas chances, especialmente na bola parada, né? Quero destacar uma jogada com o Gustavo Gomes, que ele cabeceia, porém o goleiro Hugo defende. Mas fora isso, o Palmeiras é um deserto de ideias. O Palmeiras não consegue produzir, não consegue fazer nada de novo, não consegue ter inventividade. Então é uma coisa extremamente complicada, especialmente contra o Corinthians, onde o Palmeiras parece não arrumar soluções. É um Palmeiras que parece não estar aguerrido, não sabe o que o clássico significa, parece não saber. Então realmente fica bastante difícil para a gente como torcedor tá tentando falar qualquer coisa a respeito disso, porque o Palmeiras ele realmente apático, totalmente apático, deixando o Corinthians fazer o que quisesse e não demorou para o Corinthians abrir o placar. O Corinthians abre o placar com o Bidu, já coloca o Palmeiras numa posição ainda mais difícil, né? Uma vez que o Palmeiras perdeu por 1-0 no jogo de ida, teria que estar ganhando nesse jogo de volta, né? Para pelo menos forçar a cobrança de pênalti. Porém, o que acontece é extremamente o oposto, né? O Palmeiras perde um jogador importante, né? Que é o Aníbal Moreno, e logo depois, aos 42 do segundo tempo, vai lá e toma o primeiro gol, o que praticamente inviabiliza um Palmeiras, né? Um Palmeiras que parecia não ter noção do que estava em jogo, Palmeiras que, até na minha visão, com uma até certa falta de respeito para com o torcedor, né? Que vai lá, apoia o clube, paga o ingresso, faz de tudo, e para ter um futebol dessa qualidade, para ter um futebol ridículo dessa forma, para ter um futebol onde o Palmeiras não faz absolutamente nada, um Palmeiras que não tem alternativa tática nenhuma, porque na minha visão uma coisa é você perder jogando, outra coisa é você perder dessa forma ridícula que foi hoje, uma forma totalmente apática, totalmente sem saber o que fazer, uma desorganização total, um Palmeiras perdido em campo, perdendo todas as segundas bolas. Então realmente é desagradável, é de desanimar, é triste, porque é a segunda vez nesse ano que nós somos eliminados pelo Corinthians. A primeira nós já perdemos o título para o Corinthians e agora novamente nós perdemos a nossa classificação para a Copa do Brasil para o Corinthians. Eu, como torcedor, pergunto, até quando? Até quando essa falta de vontade? Até quando essa apatia? Até quando esse tipo de dificuldade, especialmente de escalação? Eu não sei se o Abel Ferreira, que ele quis fazer, o que ele estava tentando fazer. E no segundo tempo não demorou muito para o Corinthians ir lá e definitivamente acabar com o jogo com o Gustavo Henrique. Simplesmente ele foi lá, marcou o segundo gol do Corinthians e praticamente deu números finais, porque a partir daí que nós vimos era um Palmeiras nervoso, um Palmeiras que não sabia o que fazer, a torcida extremamente revoltada, vaiando, e o Abel, ao invés de aceitar as críticas, começou a aplaudir de forma irônica. Certas vezes eu acho até que falta um certo nível de humildade para o Abel Ferreira.
Apesar dele ser um grande técnico, ele tem que saber que ele não sabe de tudo e quando ele erra, ele tem que ser cobrado. É um grande vencedor no Palmeiras? Sim, indiscutivelmente, ele é um grande vencedor no Palmeiras. Porém, não é por causa disso que ele não deve ser criticado. Quando ele erra, ele tem que ser criticado. E foi o que ele fez hoje no Palmeiras. Foi um jogo que eu me senti extremamente envergonhado. Espero que os jogadores também tenham se sentido envergonhado, porque o que aconteceu hoje não pode se repetir. O que aconteceu hoje foi de realmente a gente desanimar como torcedor. A gente que sempre está lá, sempre está apoiando, sempre está vendo a melhor forma de ajudar o clube, mas o que aconteceu hoje, na minha visão, é de desanimar qualquer um. Porque uma coisa é você perder no resultado de um jogo que você disputou e que você deu todas as suas forças. O Palmeiras não. O Palmeiras estava totalmente desconcentrado, totalmente nervoso, totalmente fora de qualquer rotação para poder estar vencendo. Então, realmente o jogo de hoje foi de envergonhar mesmo. Foi triste, mais uma vez perdendo para o nosso principal rival, mais uma vez passando vergonha, outra vez com um time que parece que não sabe o que está fazendo dentro do campo. Então, realmente, olha, eu como palmeirense tô chateado e tô envergonhado. E além de tudo, para terminar, como não poderia ser diferente, né, num jogo que foi patético do início ao fim, não poderia terminar de outra forma, né? Foi com a expulsão do Emiliano Martinez. Emiliano Martinez foi expulso e o Palmeiras termina com 9 jogadores em campo, o que, olha, sem comentários realmente. Em certos momentos ou faltam palavras ou é melhor a gente também ficar quieto, porque quanto mais a gente falar, mais irritado a gente vai ficar e também não sei nem se adianta, né? Porque se o Abel tá se achando ao ponto de aplaudir a torcida que sempre o apoiou por umas críticas pontuais que está fazendo, então não sei até que ponto que ele tem a humildade de saber que a torcida quer o melhor para o clube, independente do que acontecer, até porque eu sou torcedor do Palmeiras há 35 anos, o Abel chegou em 2020, então creio eu que se alguém pode falar do que é torcer, se alguém pode falar do que é ter paixão pelo Palmeiras, creio que eu posso falar muito mais que ele. Então, certos tipos de coisas nos irritam, nos deixam para baixo, nos deixam decepcionados. E é mais uma derrota para a gente ficar aí dias aí sem dormir, ficar dias irritado, mas é vida que segue aí, tentar da melhor forma possível e saber que enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade, coisas ridículas assim continuarão acontecendo. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? O que você achou dessa eliminação? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.